8. De acordo com as disposições da LINDB, é correto afirmar que, se destinando a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitindo as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos intrínsecos do ato. Parece bonita demais. Tá errado, errei. Por que eu errei? Por que não é a... Porque o artigo 9, parágrafo 1º da LINDB fala assim: destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Artigo 9º, parágrafo 1º, requisitos extrínsecos. Nossa, Vunesp, que sacanagem. Destinando-se, artigo 9, para qualificar e reger as obrigações, aplicam-se a lei do país em que se constituírem. Parágrafo 1º, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos dos atos. Ela falou requisitos intrínsecos. Nossa, que absurdo. B. Gente. Extrínsecos do ato, não é intrínseco. Muita pegadinha, né? A autoridade judiciária brasileira tem competência relativa nos casos em que o réu for domiciliado no Brasil. Calma. A autoridade judiciária brasileira tem competência relativa nos casos em que o réu for domiciliado no Brasil, se tiver de ser cumprida a obrigação e ações relativas a imóveis no Brasil. Calma, essa B está muito confusa. Está incorreta. Por quê? É competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu for domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Só a autoridade judiciária brasileira compete. Cadê o erro? A autoridade judiciária brasileira tem competência relativa. Se aqui tiver de ser cumprida a obrigação ou em ações relativas a imóveis, tá? A B tá muito... Assim, Artigo 12 da LINDB. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Expõe o parágrafo 1º. Só a autoridade judiciária brasileira compete. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, a competência exclusiva, não é relativa. C. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Quanto ao ônus e aos meios produzindo-se e admitindo-se os tribunais brasileiros, prova que a lei brasileira desconheça, desde que seja oferecida a comprovação do texto legal. A prova dos fatos ocorridos lá no estrangeiro se rege pela lei lá, que nele vigorar. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça, desde que lhe seja oferecida a comprovação do texto legal que as instituiu de sua vigência. Que confusão. Letra C. O artigo 13 da LINDB, agora a resposta, é no sentido de que a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar quanto ao ônus e aos meios de produzir-se. Não admitindo, faltou um não admitindo aqui. Não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Assim, não é permitida a utilização de provas que a lei brasileira não admita. No que toca ao modo de produção, segue-se a lei do local em que está sendo realizado. Então, vai ser a lei da onde está produzindo a prova, mas nós brasileiros não vamos admitir provas que nós não conheçamos. Então, é o seguinte, a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, um fato ocorrido lá na casa da Nani, nos Estados Unidos, ou da Lorena, vai seguir a lei dos Estados Unidos, de lá, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, de lá, né? Provar fato ocorrido lá, rege a lei de lá. Não admitindo os tribunais brasileiros aqui,
provas que a nossa lei aqui não conhece, uai. Tipo assim, disco voador, prova-se pela foto do disco. A gente nem aceita disco voador, como é que eu vou aceitar as provas que a gente não conhece, né? Então usa as provas de lá, deixa eles provar com o direito deles lá. Então a prova dos fatos ocorridos lá no estrangeiro, nos Estados Unidos, rege pela lei lá dos Estados Unidos. Quanto ao ônus e aos meios de produzir, é tudo lá. Não admitido nos tribunais brasileiros, prova que a lei brasileira desconheça. Você está incorreto. D. De acordo com o artigo 10 da LINDB, a sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Sucessão por morte ou ausência vai ser da onde ele morava, mesmo que ele tenha casa no mundo inteiro, lá na Austrália, as casas, os bens dele estão na Austrália, mas ele tinha domicílio aqui no Brasil, ele morreu, desapareceu, vai ser do domicílio, né? Porque a sucessão é o lugar do domicílio. Direito de família, lembra que é o lugar do domicílio? Artigo 7. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras do começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade, os direitos de família. E o artigo 10 também fala: a sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza dos bens. Então, se ele desapareceu ou se ele morreu, vamos usar a lei da onde ele morava. Por isso que a sucessão por morte ou ausência não obedece, está incorreta, não obedece o país de mais favorável aos decujos. Na sua morte ou ausência, segue-se o domicílio dele. E letra E, correta. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Então, a lei do domicílio, capacidade, domicílio, correto.